Bom, o exercício 18 ele faz uma análise bem teórica de uma situação. Vamos lá entender isso aqui. O bloco mostrando na figura desse problema, nessa figura aqui, esse bloco sobre uma superfície plana horizontal, encontra-se inicialmente em repouso, então a velocidade inicial dele é igual a zero, sendo então solicitado por uma força resultante F de direção e sentido constantes, cujo modo varia com o tempo de acordo com o gráfico mostrado na figura B. A gente tem que entender que um vetor ele é composto por módulo, direção e sentido. Direção e sentido são os mesmos, isso significa que essa força sempre vai estar apontando para lá, nessa direção e nesse sentido. O que muda? O módulo, a intensidade dessa força. Ok? Vamos entender o que tem no gráfico, porque aqui normalmente nós somos induzidos a um erro. Eu tenho aqui o gráfico da força em função do tempo. Então, à medida que o tempo vai passando, a força aplicada vai mudando. O que eu tenho aqui nesse período T1? A força é constante, ela não aumenta, tem uma força constante. De T1 a T2, o valor da força aumenta, só o módulo. De T2 a T3, o módulo diminui. De T3 a T4, ele também diminui, de uma forma diferente. Aqui linearmente e aqui não. Mas ele diminui também. De T4 a T5, essa força é igual a zero, constante igual a zero. Note que de 0 a T1, ele é constante diferente do zero. Então vamos analisar agora as questões. Só que para analisar, a gente tem que olhar segundo a lei de Newton. Força igual a massa vezes aceleração. Correto? Vamos lá. Em qual intervalo de tempo o movimento do bloco é uniformemente acelerado? O que significa dizer uniformemente acelerado? Movimento retilíneo uniformemente variado. Ele vai ser sempre acelerado, com aceleração positiva. Então, ele vai ser, para que ele tenha a aceleração positiva e constante. Isso é importante. Para que a aceleração seja constante, se a aceleração é constante, a força também tem que ser constante. Isso acontece quando? Somente no trecho 0 a T1. Ah, professor, mas de T4 a T5 ele também tem uma força constante. Quanto que é? Zero. Se a força é zero, a aceleração é zero, ele não vai ter mais MRUV, ele vai ter MRU. Então, nesse trecho T4 a T5, não tem aceleração constante, ele não vai ser uniformemente acelerado. Então, esse letra A é de 0 a T1. Letra B. Há algum intervalo de tempo no qual o movimento é retardado? E aqui é importante, nós somos tentados, somos induzidos a acreditar que, pela força estar mudando, estar diminuindo, desculpe, a força estar diminuindo significa que ele vai ser retardado. O que significa ser o movimento retardado? Significa que ele está desacelerando. Mas não, para que ele desacelerasse, essa força resultante teria que ser invertida. E ela não inverte aqui, ela sempre continua sempre positiva. Então, aqui não existe nenhum intervalo de tempo. Em que instante a aceleração do bloco é máxima? Vamos olhar lá. A aceleração máxima, então eu vou separar aqui aceleração igual a força sobre massa. A massa não muda. A aceleração cresce conforme a força cresce. Então, se eu tenho força máxima, eu vou ter também uma aceleração máxima. Correto? Eu vou olhar aqui, procurar no gráfico onde eu tenho força máxima. Aqui, eu vou ter aceleração máxima também ali. Ali é T2. Próximo, em que instante a velocidade do bloco atinge seu valor máximo? Opa, aqui tem uma questão muito importante. Somos de novo induzidos a pensar, se ele tem aceleração máxima aqui, ele vai ter também velocidade máxima. Não. Note o que está acontecendo com o carro aqui. Ó. Tem uma força constante, vamos pensar na velocidade. Se ele está aplicando uma força constante grande de zero, ele está acelerando, a velocidade está aumentando. Aqui também está aumentando a velocidade. Óbvio, para mim é óbvio isso. Aqui, apesar da força estar diminuindo o seu módulo, a velocidade também vai aumentando. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que eu cesso a força. O que acontece no momento em que eu retiro a força?
eu deixo de acelerar, eu deixo de mudar a minha velocidade. Então, eu atingi a minha velocidade máxima nesse ponto aqui, T4. Correto? Letra E. Há algum intervalo de tempo no qual o movimento é uniforme? Vamos olhar para esse cara aqui. Onde que ele vai ter um movimento uniforme? Nós já discutimos, ó. Eu vou aumentando a velocidade e não é uniforme. Aumentando a velocidade não é uniforme. Aumentando a velocidade não é uniforme. O que acontece aqui? Eu retirei a força. Se eu retirei a força, ele vai se manter com aquela velocidade que tinha antes. Então, ele vai ser uniforme de T4 a T5. Ok?